Marias, Joanas, Anas, Paulas, Brunas, Claras, Júlias, Alices, Antônias, Terezas, Dandaras, Sofias, Marinas, Luísas, Helenas, Luanas, Martas, Mirelas, Saras, Floras, Politeia Podcast. Protagonismo feminino. Lugar de mulher é onde ela quiser. Que tal conduzindo um trem? Há mais de 30 anos, a pernambucana Sandra Abreu faz isso quase que diariamente. Ela é maquinista da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, profissão que escolheu em detrimento da pedagogia. Sandra Abreu é a nossa convidada de hoje do Politeia, o nosso podcast sobre protagonismo feminino. Sandra, muito obrigada por ter vindo aqui hoje conversar com a gente, dividir essa experiência de vida com a gente. Obrigada, viu? Um prazer. Olha só, eu falei que são mais de 30 anos na CBTU. Quantos anos exatamente? Você tem assim de memória? 36 anos. Há 36 anos você está lá como maquinista? Como maquinista. Como é que foi a sua entrada na CBTU? Bem, a minha entrada na CBTU, ela veio num pensamento que eu tinha naquele momento de procurar um emprego através de um concurso que me desse estabilidade e que ao mesmo tempo eu pudesse ser um emprego dinâmico, porque anteriormente eu tinha um emprego onde eu trabalhava no escritório e eu não me sentia feliz no que eu estava fazendo. Né? Meus sonhos seria ensinar, né? Eu gostaria muito de ter ensinado, ou então passar num concurso, porque naquela época eu ajudava muito na minha casa. Então, quando apareceu o concurso, eu vi nele a oportunidade, né, de desmistificar uma função que era, naquele momento, prioridade mais para homens. Então, entrar numa função nessa era uma coisa que seria dinâmica e desafiadora. Então, foi através do concurso que eu comecei a estudar para eles e aí terminei passando. Né? Estou lá há esse tempo todo, apesar dos problemas iniciais de muito preconceito, quando estávamos conduzindo o trem. É porque isso que eu ia te perguntar, se hoje as mulheres são minoria nessa profissão, é difícil, é raro você ver uma maquinista, uma mulher conduzindo um trem, né? Naquela época, então, há 36 anos, deve ter provocado muita estranheza. Muita estranheza mesmo, né? A princípio, até na própria família, há o medo da profissão em si, pelas atividades que os maquinistas desempenham, não só na condução, mas em si está trabalhando com alta tensão, nivelamento de máquinas de chaves que fazemos, que significa mudança de uma via, desenergizar e energizar um pátio, também são atividades do maquinista. Então, inicialmente ficou aquele um pouco... Da maquinista. Inicialmente ficou um pouco de temor por parte da família, né? Mas, por parte, pessoalmente, eu via aquilo como alguma coisa nova em que eu procurava ver também uma igualdade de trabalho entre a mulher e o homem. Então, para mim, foi uma coisa realmente desafiadora inicialmente. Quanto tempo de treinamento para que você, enfim, conduzisse pela primeira vez um trem urbano? Inicialmente, a gente faz um treinamento para conhecer a empresa, né? Onde a gente, no treinamento inicial, a gente estava com outras pessoas de outras áreas, para depois, enfim, começar o treinamento propriamente de maquinista. A duração dele todo durou em torno de uns 5 a 6 meses, o treinamento, para depois nós ficarmos aptas a operar um trem. Quando você foi conduzir um trem pela primeira vez? Fui liberada para uma noitada. Ai, meu Deus, eu sozinha nesse trem à noite, porque trabalhamos por escala, né? Sábado, domingo, feriado.
e 3 turnos, manhã, tarde, vespertina e noite. Então, eu caí numa escala que toda e noite. Então, quando eu peguei aquele trem e me senti sozinha nele, pronto, sem um instrutor para me dizer alguma coisa, né? Ali eu vi que eu estava me sentindo muito bem. Não deu um gelado na espinha, não? Deu aquele friozinho quando passou a primeira estação, passou a segunda, já na terceira eu já estava me sentindo bem. O trem, esse trem de ferro antigo, que A locomotiva, aparece, né? que aparece nos livros de história, que aparece em fotografias antigas, que aparece no cinema. Esse trem, de alguma maneira, povoou o seu imaginário de menina? Sim, sim, porque meus avós são de Carpina. E aí a gente passeava muito de trem, pegando na estação central, ia para Carpina, voltava. Então, aquelas idas e vindas, de certa forma, eu já tinha, desde a minha infância e adolescência, né, esse vínculo de ida e de vinda, essa familiarização de utilizar o transporte ferroviário. Então, de qualquer forma, isso teve assim uma ligação, uma lembrança, uma possibilidade. Será que eu vou conduzir mesmo um trem? E aí, realmente, eu posso até fazer essa ligação que isso, de alguma forma, levantou essa perspectiva na época dessa escolha, quando eu fiz o concurso. O Brasil já teve uma malha ferroviária muito maior do que tem hoje, né? Assim, a gente teve uma malha ferroviária praticamente desmontada. Acho que ali o desmonte deve ter começado na década de 60, talvez final de 50, início da década de 60. Mas o fato é que a malha ferroviária brasileira foi desmontada. Quando você pensa nisso, isso lhe provoca algum tipo de sentimento? Você, uma condutora de trem? Uma tristeza, porque eu vejo na malha ferroviária uma malha bem vista, que atendia a cidades distantes, né? E onde o preço daquela passagem era irrisória em relação a você pegar um ônibus para se deslocar até lá, né? Então, a malha ferroviária no Brasil, diferentemente de fora do Brasil, onde ela é valorizada, aqui, cada vez mais a gente vem sentindo essa desvalorização, né? Essa perda do patrimônio que existia, né? Sem uma verba, sem uma melhoria para atender essas cidades, para ser um meio de transporte também junto com o transporte de ônibus que existe atualmente. Estamos avançando modestamente ou se estamos avançando a passos largos, falando especificamente das mulheres aí como maquinistas, como condutoras de trens? Eu acredito que estamos trafegando a passos largos, porque formar uma turma com 12 meninas, onde até mesmo as instrutoras também, se eu não me engano, foram também meninas, né? A gente já vê que algumas dessas meninas já alcançaram essa posição de liderança, né? De tomada de decisão, coisas que não estavam ainda acontecendo, né? Então é muito assim, é muito bom quando a gente escuta uma notícia dessa, e a gente tem que promover ações que aumentem esse tipo de conceito através das empresas, que as próprias empresas possam ver nessa turma a primeira de muitas outras que possam vir aí. Como na música de Gonzaguinha, a minha última pergunta para você: começaria tudo outra vez? Começaria porque eu já poderia ter saído de lá pelo tempo que eu tenho lá, né? Já estou com tempo de contribuição, tempo de aposentadoria, e não saí ainda. Claro, tem a questão financeira também, mas porque eu gosto da atividade que eu realizo. Então, hoje eu estou no metrô por livre e espontânea vontade, porque eu gosto da profissão que eu escolhi.
Sandra, muito obrigada por ter dividido com a gente a sua história, por ter dedicado uma parte do seu tempo aqui para o Politeia. Felicidades para você, boas viagens aí nas manhãs conduzindo os passageiros do metrô no Recife. Muito obrigada. Para você que está do outro lado, muito obrigada pela companhia até agora e até o nosso próximo encontro. Que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja nossa própria substância, já que viver é ser livre. Simone de Beauvoir. Equipe técnica deste episódio: apresentação e pesquisa, Estela Mari Saldanha. Idealização, direção e edição, Fernando Lobo. Coordenação de produção, Marcelo Rios. Assessoria de imprensa, assistente de pesquisa e produção executiva, Patrícia Braga. Câmeras, João Paulo Mageiro e Vitor Santana. Designer gráfico, Alice Lobo. Designer de animação, Ailton Nativo. Make-up, Tasha. Administrativo, Cláudia Pedroso, Alice dos Santos e Eliane Ribeiro. Voz da abertura e créditos finais, Cira Ramos. O Politeia Podcast é gravado nos estúdios da Videotape, Recife, Pernambuco.